Abram a Bíblia de vocês no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Um texto muito conhecido e que nos ensina muito, e essa noite nós vamos refletir sobre ele. Todos acharam? Mateus capítulo 27, versículo 11 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este culto. Esse culto que o Senhor, em sua soberania, preparou. Trouxe pessoas, hoje batizamos 2 pessoas, graças ao Senhor. E que nesse momento o Senhor fale através de mim e que não venha nada de mim mesmo, porque eu não tenho nada a oferecer para ninguém. A minha palavra não pode transformar a vida de ninguém, os meus conselhos não transformam a vida de ninguém. Quem transforma a vida de alguém é a tua palavra, então que somente ela fale essa noite. Usa-me, Senhor, para a edificação da tua igreja. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vocês concordam comigo que a vida ela é cheia de decisões, não é? A vida ela é cheia de decisões. Nós decidimos praticamente tudo na nossa vida. Nós decidimos quase tudo, decidimos qual carreira iremos seguir, escolhemos com quem vamos casar, escolhemos até que estilo de vida vamos seguir, que estilo de roupa vamos vestir, se nós vamos hoje ou se vamos amanhã. Todos nós escolhemos e tomamos várias decisões ao decorrer da nossa vida e o próprio Deus nos fez capazes de tomar decisões. O tempo todo nós estamos decidindo. E várias decisões que nós tomamos podem impactar não somente a nossa vida, mas principalmente a vida daqueles que nos rodeiam, daqueles que estão no nosso convívio. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que talvez ele estava diante do maior dilema da história. Um homem poderoso que nada mais era do que um grande governador romano. E ele estava diante de um homem que ele sabia que era o maior homem com o qual ele já havia visto e se confrontado, e ele estava com uma pergunta na cabeça dele: o que farei eu com Jesus chamado Cristo? Todos nós temos que escolher mais cedo ou mais tarde o que nós vamos fazer com Cristo. Todos nós, seja hoje, amanhã, daqui a pouco ou no dia da nossa morte, todos nós vamos ter que decidir o que nós vamos fazer com Jesus chamado Cristo. É um dilema que todos nós enfrentaremos. E você tem 3 opções. Você pode crer em Jesus e ser salvo.
Você pode negá-lo, ou você pode se omitir. Mas uma coisa é certa, a omissão também levará você para o mesmo caminho daquele que negou. Somente aquele que crê em Jesus será salvo. Somente aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então hoje nós vamos falar sobre este personagem chamado Pilatos e entender como muitas vezes a história dele se encaixa com a nossa. Esse texto ele narra o fim da história humana de Jesus. Aqui nós já estamos falando na última semana, nos últimos momentos de Jesus, na semana da Páscoa, onde Jesus já havia sido preso, traído por Judas Iscariotes, a qual foi vendido por 30 moedas de prata aos líderes religiosos, entregou o local onde Jesus estava, prenderam ele, açoitaram, espancaram Jesus e levaram ele para Pilatos. Pilatos era o governador romano responsável pela região da Judéia, um homem extremamente poderoso, acostumado a executar pessoas da pior maneira possível, e os romanos que inventaram a crucificação do jeito que nós conhecemos. A crucificação foi uma invenção dos romanos, que era a forma mais cruel e vergonhosa de envergonhar alguém antes de matá-lo, e foram os romanos que inventaram, e Pilatos já era mestre em crucificar pessoas. Pilatos, então, ele julga, ele chega até Jesus primeiramente, e ele passa Jesus para Herodes. Ele se esquiva da decisão e ele diz que Herodes, que era o rei judeu naquele momento, ele que teria que tomar a decisão do que fazer com Jesus chamado Cristo. Então Jesus vai até Herodes, levam Jesus até o rei Herodes, que não fazia parte do Império Romano, ele já era judeu, israelita. Então Herodes faz a mesma coisa e devolve ele para Pilatos. Ele não julga Jesus, ele não toma partido e ele manda novamente Jesus até Pilatos. Deste modo, Pilatos teve que decidir essa pergunta na cabeça dele: o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? Ele tentou se esquivar, mandou para Herodes, voltou para ele e agora ele teria que tomar uma decisão, assim como todos nós. Versículo 11 ao versículo 14, acompanhem comigo. Jesus foi posto diante do governador e ele lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Pilatos, então, ele começa o seu julgamento, já não tem mais como se esquivar, já tentou se esquivar, não deu certo, então vamos enfrentar essa pergunta e essa questão, que comece o julgamento do Jesus, o Galileu. Só que uma coisa que era muito interessante, que Pilatos já era um governador experiente, frio. Principalmente os romanos eram frios, acostumado a executar, a mandar matar, enfim, para ele aquilo era natural. Só que dessa vez, Pilatos sabia que aquele caso era diferente de todos os outros que ele já tinha enfrentado durante a sua carreira toda como governador. Ele sabia que ele estava diante do maior homem com a qual ele já tinha olhado nos olhos. Ele sabia que ele estava diante de alguém justo. E o versículo 18 diz que, o texto diz que Pilatos sabia que entregaram Jesus por inveja. Ou seja, Pilatos sabia exatamente quem estava na frente dele. E ele começa com uma pergunta. Ele olha para Jesus e diz: és tu o rei dos judeus? Ele estava sendo acusado de blasfemar, dizendo que ele era o rei dos judeus, o Messias, e de fato ele é. Mas então Pilatos começa: és tu o rei dos judeus? Então Pilatos ele mostra a sua principal característica, a omissão. Então Pilatos ele se torna alguém ali, alguém experiente, com autoridade para fazer o que quiser, ele se torna alguém omisso e sem personalidade para fazer o que é certo fazer. Embora ele soubesse quem estava na frente dele, ele não teve coragem de fazer o que ele deveria fazer. Hoje nós vivemos em um mundo onde a grande maioria das pessoas fogem de suas responsabilidades. Se tem uma coisa que você pode colocar sobre os ombros de alguém, essa pessoa muitas vezes
vai, como nós dizemos no dito popular, espanar, é quando você coloca a responsabilidade diante do rosto dela. Muitas pessoas tentam se esquivar daquilo que sabem que devem fazer, mas não fazem por omissão. Hoje, naqueles dias já existia, mas os nossos dias, parece que a coisa está muito mais popular do que antes. A Bíblia diz em Apocalipse 3: conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem disse isso foi o próprio Cristo quando aparece para João na ilha de Patmos. E ele diz para ele escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. E ele está exortando as igrejas, dizendo: eu conheço as tuas obras. Uma coisa que Jesus conhece de todos nós que estamos aqui é o momento em que você deita, o momento em que você se levanta, e todos os minutos do seu dia ele conhece e ele sabe. Ele conhece as suas obras, ele conhece as minhas obras, e ele diz: olha, é o único versículo que nós vemos na Bíblia qual Jesus sente nojo de alguém. É o único versículo que nós temos nas Escrituras em que Jesus sente ânsia de vômito de alguém. É alguém omisso, alguém morno. Sabe aquela pessoa morna? Aquela pessoa que nunca sabe o que quer. A pessoa que sempre está em cima do muro ou no meio do caminho. Ela não sabe se ela quer ir para a direita, se ela quer ir para a esquerda. É como a Bíblia diz, é como as ondas do mar que são levadas de um lado para o outro. Vai conforme o vento sopra. Se tem uma coisa que dá ânsia de vômito no nosso Senhor, é alguém que não sabe o que quer, não sabe para onde vai, de onde veio, não se decide, é sempre omisso e não faz aquilo que sabe que deve fazer. Ou nós estamos com Cristo ou nós soltamos Barrabás. Não há meio termo no mundo espiritual. Ou você está com Cristo, ou você solta Barrabás. Não há outra possibilidade. Não tem como nós corrermos ou nos escondermos. Todos nós teremos que tratar com essa pergunta: o que nós vamos fazer de Jesus chamado Cristo? Independente de qual for a sua decisão, ela é uma decisão. Independente de qual for, ela é uma decisão, e eu diria que até a omissão também é uma escolha. Até a omissão ela se torna uma escolha, porque você decide ficar em cima do muro todos os dias. É uma decisão cara, que você pagará caro, mas é uma decisão. Continuando o texto, versículo 15 ao versículo 23. Vamos continuar o julgamento. Ele diz assim: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual desses vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com o sangue deste inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Eles responderam: crucifica-o. Por que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. O texto continua e Pilatos, sem saber o que fazer, nós vemos que era costume dos romanos agir com misericórdia na época da Páscoa para com os judeus. Eles eram severos com os judeus. Eles já estavam governando a Judéia há mais de 6 décadas. Eles já haviam matado muitos galileus e judeus. Mas na semana da Páscoa eles soltavam sempre um prisioneiro judeu conhecido que a multidão ou a sociedade queria que fosse solta, para dizer: olha como Pilatos é bonzinho e misericordioso. Era de costume. Então Pilatos ele apresenta 2 homens chamados Jesus, inclusive. Jesus Barrabás e Jesus chamado Cristo. Por isso que Pilatos faz essa distinção. O que farei de Jesus chamado Cristo? Porque Barrabás também, o primeiro nome era Jesus, um nome muito comum. Então ele diz: olha, tem o Barrabás aqui, gente. Vocês conhecem o Barrabás?
Gente, Barrabás, ele era um terrorista. Barrabás, ele era aliado a um grupo terrorista, ele havia assassinado muita gente. Ele estava preso porque havia matado muita gente. Ele era um terrorista que tentava contra os romanos. Então ele estava preso porque realmente era alguém que estava lá porque merecia. Mas ele era muito conhecido, ele era um agitador, ele era alguém popular. Ele era alguém que enfrentava os romanos, tentou matar romanos. Ele era alguém que, sabe aquela pessoa que não presta, mas está no gosto popular? Aquela pessoa que não passa nenhuma credibilidade ou lição de moral nenhuma, mas ela está no gosto popular. E este era Barrabás, então, quando Pilatos diz, olha, quem eu devo soltar, Jesus ou Barrabás? Eu tenho 2 prisioneiros aqui. Um foi preso porque assassinou muita gente, o outro está aqui porque os líderes religiosos trouxeram, bateram nele, agora eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse rapaz. Então a multidão toda grita, solta Barrabás e crucifica Jesus. Importante nós sabermos aqui por que Pilatos foi omisso também, porque ele não teve a sua autoridade como um romano que poderia prender e soltar quem ele quisesse. Pilatos já era um governador em decadência na Judéia há alguns anos. Pilatos já não era mais unanimidade ao imperador de Roma, a César. E então ele já estava com muitas desconfianças do Império Romano. Pouco antes desse episódio, Pilatos já tinha ido até Roma se apresentar a César. E César, é importante entender que César não era o nome do imperador, tá? César é o cargo. Todo imperador é César. César Augusto, Júlio César, Tibério César, todos eram César, porque César é cargo. E todos eles estavam, e ele tinha ido até César. E ele estava lá porque ele havia mandado assassinar alguns samaritanos, a sangue frio. Então, com medo de um tumulto dos judeus, Roma sabe do assassinato que Pilatos causou e chama Pilatos até a capital do império, até Roma. Então Pilatos já estava na corda bamba, com desconfiança dos seus superiores. Se Pilatos pisasse na bola mais uma vez, ele poderia perder o seu cargo, o seu poder e todos os seus benefícios. Ele já era um governador em decadência. Por isso que esse mesmo texto em João 19 diz o seguinte: a multidão intima Pilatos e diz, se você soltar Jesus, não é amigo de César. Os judeus sabiam da decadência de Pilatos, então eles acabam ali ameaçando Pilatos, disse, olha, se você soltar Jesus e não crucificar ele, não és amigo de César. O que eles estavam querendo dizer? Solta Jesus aí para ver se a gente não causa um tumulto aqui, isso aqui vai parar lá em Roma de novo, vê se você não perde o seu cargo. Solta Jesus aí para a gente ver o que vai acontecer aqui com você. Então Pilatos estava pressionado de todos os lados. Ele sabia que se ele pisasse na bola mais uma vez, provavelmente o império tiraria ele como governador da Judéia, ele perderia todo o seu poder. Ele estava pressionado porque a esposa havia sonhado com Jesus uma noite antes e disse que não era para ele se envolver com o sangue desse inocente. Ele estava pressionado de todos os lados. Ele espanou. De um lado, a sua situação financeira, seu poder, seu status na sociedade, a sua autoridade sobre o povo. Do outro lado, fazer o que era certo, porque ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia disso. Então Pilatos pergunta, o que farei com Jesus chamado Cristo? Vocês já pensaram? Um governador romano, com a capacidade de decidir e mandar fazer o que quiser naqueles dias. Os romanos governavam sobre os judeus. Quem mandava na situação não eram os judeus, eram os romanos. Você já pensou um governador romano perguntar para um monte de judeu o que ele deve fazer? Aquele que deveria fazer, pergunta para aqueles que estavam ali, o que eu faço, gente? Eu não sei o que eu faço. Vocês já ficaram numa situação como essa, sem saber o que fazer, e fala, gente, estou perdido. Não sei para onde eu começo, não sei onde eu termino. E Pilatos diz, então, o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? E ao invés de tomar a decisão, ele ouviu a multidão, crucifica e solta Barrabás. Sabe de uma coisa? A decisão por Jesus ela é pessoal. Quantas vezes você acaba não decidindo por Cristo por causa da multidão? Quantas vezes você acaba deixando de decidir o que deve decidir e sabe o que deve decidir por represália de família,
qualquer coisa que seja, amigos. Você deixa de decidir por Cristo por causa da multidão, e era exatamente isso que estava acontecendo com Pilatos. Ele sabia o que deveria fazer, mas ele não fez porque ele estava ouvindo a multidão e interessado no seu poder. O que tem atrapalhado você de tomar a decisão que você sabe que deve e ainda não tomou por algum motivo? O que será? Será que você não toma uma decisão porque você sabe que você vai ter que começar agora a ser honesto nos seus negócios e isso vai esvaziar o seu bolso? Será que você não toma a decisão que deve tomar porque você tem que mudar muitas vezes as coisas que você vive e tem, e você não quer abrir mão de coisas que você sabe que terá que abrir mão? Pilatos não queria abrir mão do seu trabalho. Pilatos não queria perder o seu status de governador romano. Pilatos ele estava interessado no conforto. Pilatos ele não estava interessado em fazer o que era certo fazer. Qual decisão nós tomaremos? Você ficará do lado de Jesus ou do lado do povo? Se eu e você estivéssemos lá, o que nós falaríamos? Será que nós gritaríamos, solta Barrabás? Será que nós decidiríamos por Cristo? O que nós faríamos? Reflita sobre isso. Versículo 24 ao 26. Continua assim. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Após várias tentativas frustradas de se esquivar da decisão, chega uma hora que ele teve que decidir. Curioso que na história, principalmente na história da igreja, é a única vez que nós vemos um romano julgando com uma bacia e com água. Ele mandou trazer uma bacia com água perante a multidão, lavou as suas mãos. É até comum hoje nos dias, né? Olha, eu lavo minhas mãos sobre esse assunto aí, exatamente por causa de Pilatos. Ele lavou as mãos e disse: eu estou inocente do sangue deste homem. Vocês querem crucificá-lo? Eu estou inocente, mesmo sabendo que ele era o principal culpado. Pilatos estava falando para ele mesmo: estou inocente, mesmo sabendo que ele não estava inocente, ele era o maior responsável, porque sabia que era ele que deveria decidir e não entregar ao povo a decisão. Então ele soltou Barrabás e mandou Jesus para ser crucificado. Quanto mais Pilatos lavava suas mãos, mais elas ficavam sujas. Quanto mais ele lavava e esfregava suas mãos, mais imundas elas ficavam, porque ele sabia que era ele. Para nós encerrarmos, a história diz que Pilatos, pouco tempo depois desse episódio, ele perdeu o cargo dele. Ele foi retirado de governador da Judéia e se aposentou do império. Ele foi morar os seus últimos dias na Suíça. E ele enlouqueceu, e a história diz que ele passava os seus dias lavando as suas mãos, até o dia em que ele mesmo se matou. Ele passou os últimos dias da vida lavando as suas mãos, enlouqueceu e se matou. Ele sabia que ele não deveria ter feito aquilo. Mas, agora passando para a nossa vida. Você tem lavado as suas mãos? Se sim, até quando? Você tem lavado as suas mãos e fugindo de uma responsabilidade? Você tem lavado as suas mãos e virado o seu rosto para aquilo que Jesus fez por você? Porque você queira ou não, a morte de Jesus está intimamente ligada com você. Você pode até pensar: eu não tenho nada a ver com a morte de Jesus, eu não tenho nada a ver. Queira você ou não, todos nós estamos intimamente ligados com o que aconteceu. Ele subiu na cruz, que era sua, que era minha. Ele desceu dos céus, pisou nessa terra, para refazer a aliança que nós falamos agora há pouco, porque sabia que nós mesmos jamais faríamos de novo essa aliança. Nós quebramos a aliança no Éden.
Nós desfizemos a amizade com Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Paulo diz que nós já nascemos mortos em transgressões, em pecados, tudo por culpa nossa. E sem poder fazer nada para melhorar a nossa situação, ele desceu dos céus e se entregou por você. Tudo isso que nós falamos aqui já estava previsto há muitos anos. Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes de Jesus nascer, ele narra exatamente a morte do Filho de Deus. Já estava previsto na história, Jesus não é um plano B. Jesus já estava programado, Jesus já foi enviado por Deus desde a eternidade para salvar a sua vida, porque antes de você nascer, Deus já te conhecia. Portanto, a morte de Jesus está intimamente ligada com você. Agora, o que você vai fazer com ela, daí já é um problema seu. O que você vai fazer com ela, se você vai crer, se você vai rejeitar ou se você vai se omitir e ficar em cima do muro, já é um problema seu. Porém, nós temos que entender que nós não sabemos o dia de amanhã. Dwight L. Moody, um grande pastor do século XVIII, ele diz que ele pregou um sermão na igreja dele certa vez no ano de 1871. Ele pregou o mês todo sobre esse tema. O que eu vou fazer de Jesus? Qual decisão tomar a respeito de Jesus? E ele disse na última noite, olha, levem essa pergunta para casa e na próxima semana nós vamos decidir o que nós vamos fazer com Jesus de Nazaré. O que acontece é que naquela mesma noite, um incêndio acabou com a cidade onde a igreja dele estava, que era a cidade de Chicago. 80% da membresia da igreja dele morreu naquele incêndio. E no outro sábado, muitos que estavam ali ainda em cima do muro não tiveram a oportunidade de dizer, eu creio. Nós não sabemos o que vai ser do dia de amanhã. Nós só sabemos uma coisa. Jesus ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, irá se assentar a seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiver à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam a herança do reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O que você vai fazer com Jesus eu não sei. Só que uma coisa nós temos que entender. Todos nós, seja você quem for, não importa quanto você tem no banco, quanto você não tem, se você é conhecido, se é anônimo, pouco importa, pouco importa. Mais cedo ou mais tarde, eu e você estaremos diante desse tribunal. Prestar contas a Deus. O que você vai fazer, eu repito, não sei. Só sei que eu quero estar do lado direito. Ele diz que ele separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas representam os salvos em Cristo. Os bodes representam aqueles que não creram nele. E ele dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês, desde a criação do mundo. Em outro texto, ele diz: eu os conheço. Eu sei quem são vocês. Agora os que estiverem às suas esquerdas, o bode à sua esquerda, ele dirá: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela é pouco atrativa, é verdade. Ela não traz fama para ninguém, não traz like nas redes sociais. Ela não enche igreja, porque a maioria das pessoas querem ouvir aquilo que agrada. Mas essa é a mensagem do Evangelho. Quando Deus pisou na terra para livrar você da condenação eterna. Agora, o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Daí é só você que pode decidir. Mas pense nisso. Você não sabe o dia de amanhã. Ninguém aqui sabe. Amanhã pode ser tarde. Para encerrar, um jovem certa vez entrou numa igreja, ouviu um sermão parecido com esse. Esperou o culto terminar, todo mundo embora e foi perguntar para o pastor: pastor, qual é o melhor momento para eu me converter?
Eu quero saber o momento exato, porque eu sou jovem, eu tenho muita coisa para aproveitar, mas qual é o melhor momento para eu me converter? O pastor falou: eu acho que 5 minutos antes de você morrer. Eu acho que 5 minutos antes de você morrer é o melhor horário, é a melhor ocasião para você crer em Jesus. E o jovem falou: mas eu não sei quando eu vou morrer. O pastor falou: pois é, se converta agora. Porque agora pode ser os últimos 5 minutos. Enquanto está aqui, ainda tem tempo. A partir do momento em que você fechar os olhos, não há nada no mundo espiritual que possa mudar o seu destino. Ou você está com Cristo, ou você sofrerá juntamente com Barrabás. Vamos orar?